Bom, eu sou Alberto, um dos membros do Grupo 1, grupo que também é composto por Amanda de Oliveira Barcelos Rocha, Ana Júlia da Silva Martins, Anita Cândida Rossi Cravo e Casey Daniele do Nascimento. A apresentação é sobre o livro O Corpo na História, do autor José Carlos Rodrigues, e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre os capítulos 1 e 2. O autor inicia propondo uma viagem estacionária, de um modo geral, para destacar alguns fundamentos e princípios que nos permitam entrar na cultura medieval. Ele propõe colocar em evidência práticas e crenças, e com base nelas, ele depreende padrões a que recorre com frequência em busca de inteligibilidade a respeito do que fluiu desde a Idade Média. Ele se utiliza de um vocabulário singular para mostrar seu ponto de vista. Ele traz uma realidade que por vezes deixamos passar por descaso. É onde se pode observar nossas sensibilidades, de o porquê termos tais desprezos por algumas situações, e de como noções hoje cotidianas passaram por um grande processo de construção. Rodrigues consegue expor uma Idade Média viva, não de forma imparcial, mas, ao menos, sem tantos conceitos já instaurados. Ele abre espaço para que as noções de corpo sejam refletidas, contrastadas com as noções do outro. Ele realmente nos leva em uma viagem muito rica de informações. Como o homem encarava o mundo, um mundo que não estava posto a ele, mas que era inerente a ele, que existia uma fusão com o cosmos, de quão cônscios ao mundo eram os medievais. Hoje, no contemporâneo, ainda existem vestígios dessa relação de amálgama de homem e cosmos. Exemplo disso são os adeptos da astrologia, que, assim como os medievais, dão importância às fases da Lua, posições dos astros e eclipses. Outro aspecto que também se assemelha à conexão daquele homem e natureza são os ambientalistas, pessoas que se preocupam e se responsabilizam por algo exposto ao outro. A ideia de corpo e alma era vivida. Corpo continha alma e alma continha corpo. O corpo medieval ainda não tinha o mesmo sentido do corpo moderno. Esse ainda não tinha a noção de instrumento. Era parte da natureza. Tal era a ligação do homem e a natureza, do corpo e alma, do espírito e da matéria, que se vivia no espaço em que o corpo era mais do que um revelador da alma, que não se descartava o corpo com sua morte. Eles viviam aquele corpo e alma, aquele homem e natureza. O homem medieval era extremamente contido. A presença da instituição religiosa restringia qualquer manifestação mais criativa. O cristianismo dominou durante a Idade Média, influenciando, portanto, as noções e vivências de corpo da época. A união da Igreja e monarquia trouxe maior rigidez dos valores morais e uma nova percepção de corpo. A preocupação com o corpo era proibida, começando-se a delinear claramente a concepção de separação de corpo e alma, prevalecendo a força da segunda sobre o primeiro. O corpo, ao estar relacionado com o terreno, o material, seria a prisão da alma. Torna-se culpado, perverso, necessitado de ser dominado e purificado através da punição. Para o cristianismo, o corpo sempre teve uma característica de fé. Rodrigues também aborda a cultura de todos, a cultura desprezada. O ponto de partida para isso consiste, sem dúvida, em observar e sublinhar fortemente, logo de início, que a cosmovisão medieval postulava uma integridade absoluta do universo. Isso significa que era uma espécie de amálgama, o que se encontrava nuclearmente naqueles tempos, em que os macrocosmos e os microcosmos se fundiam, se indiferenciavam e não se contrapunham. Finalmente, e no que se refere ao corpo, de meados da Idade Média até ao final do século XVIII, não parece haver uma modificação profunda do seu significado.
o que não indica que não tenha sido submetida a diferentes vivências e movimentos. Meu nome é Amanda Barcelos, eu vou falar sobre os capítulos 3 e 4 do livro Corpo na História. E o capítulo 3 ele se chama Espírito e Matéria. Ele basicamente contextualiza como era visto o ser humano no período medieval. E ele dá vários exemplos e cita os comportamentos, os tipos de comportamento da sociedade daquela época. E ele vai destrinchando essas concepções partindo do pressuposto que o povo naquela época via, enxergava o corpo e a alma e o espírito como uma coisa só. Além disso, o povo medieval ele era caracterizado por ser um povo que valorizava muito o riso, em oposição ao sério. Então era muito comum você ter festas e esse espírito carnavalesco que o texto dá muita ênfase, onde as festas chegavam a durar até 3 meses em um ano. Elas tinham muita e muita reverência, muita ludicidade, muita alegria pelo simples fato de estar festejando, e de festejar a vida e de festejar também a vida em seu âmbito completo, porque não se considerava naquela época que vida era somente a nossa existência aqui na Terra enquanto corpo vivo, enquanto matéria composta. Naquela época você morria, mas você continuava vivendo, só que no seu pós-vida e de acordo com as crenças religiosas que eles tinham na época de como seria esse pós-vida. Mas você não deixava de existir. Você só existia como matéria decomposta, mas a sua alma ainda estava lá, seu espírito ainda estava lá e eram todos compostos em uma coisa só. É por essa ideia, demorou para que houvessem as primeiras secções. Elas aconteceram no século XIV e não se tinha essa concepção de estudo e meramente um objetivo para que fosse melhorar a sociedade. Você interferir em um corpo mesmo que morto seria a mesma coisa que interferir na alma desse corpo, na alma dessa pessoa. E isso iria contra as crenças divinas da época, as crenças religiosas da época. E o conceito de dor e sofrimento da época também era diferente do que a gente tem hoje. Não se tinha essa conotação mórbida que a gente dá hoje à morte. Na verdade, era até algo alegre, era algo a ser comemorado como um triunfo, porque acreditava-se que havia esse pós-vida e que nesse pós-vida você receberia todas as recompensas pelo sofrimento que te foi causado durante a Terra, durante sua estadia na Terra como corpo matéria. A dor ela era também muito atribuída a questões psicológicas. Havia-se a ciência de que toda dor que você sentisse, ela tinha um propósito. Então, por mais que a dor física limitasse, era algo confortante, porque você sabia que isso teria um prazo de validade. Essa dor teria um prazo de validade, você poderia seguir sua vida no pós-vida, no pós-morte, com tranquilidade, sendo recompensado e passando o seu resto de existência num paraíso descrito pela Bíblia. Até que no século XIV começam a surgir as primeiras dissecções e, como tudo na época, elas eram públicas, então as pessoas podiam testemunhá-las e na época, na verdade, isso era limitado a um determinado grupo de pessoas. Apenas algumas universidades na Itália podiam assistir a essas dissecções e tinham que ter autorização do Papa no início dos seus cumprimentos. Até que, a partir do século XV, XVI e XVII, essas secções começaram a ser banalizadas a partir do momento em que há uma mudança de mindset, de mentalidade das pessoas da época, onde deixava-se de se encarar o corpo como meramente algo em vida, como uma máquina. Era algo com o propósito de produzir. Então, a dor deixava de ser algo que te traria recompensas no futuro, no seu pós-morte, e passava a ser um defeito de fábrica, como se fosse isso, porque já que as pessoas eram tratadas como máquinas e a dor é algo limitante, seria um defeito a partir do momento que as atrapalharia de desempenharem bem as suas funções. E esse processo ele tem início no dualismo cartesiano, que finalmente distingue o corpo da alma. E com isso a gente para de ter aquele conceito de corpo e alma como sendo uma visão mais subjetiva e individual, e a gente passa a entender o universo como algo mais coletivo e mais objetivo.
E até esse ponto de Descartes, a Idade Média, ela realmente era o que a gente consideraria hoje como algo aterrorizante, porque pela morte não ter essa conotação negativa, não havia também esse cuidado que a gente tem hoje de se armazenar os corpos em locais separados, fechados, propícios para isso, como no caso dos cemitérios. Naquela época, os corpos eles eram até dilacerados e espalhados por igrejas em todo o território. Os mais poderosos, a parte da nobreza, costumava ficar dentro das igrejas, e já a massa da população, aqueles que não tinham tanto poder na época, ficavam nas adjacências, geralmente na parte externa da igreja. E os túmulos eram abertos, então as pessoas andavam e passavam por corpos o tempo todo, corpos mortos, apodrecendo, com vermes e tudo isso. Além dos dejetos humanos que eram comumente jogados em qualquer lugar que as pessoas estivessem. Com a chegada do dualismo cartesiano também vem essa naturalização da produção e também a não naturalização da dor. A dor passa a ser um defeito e com isso surge a necessidade de tratá-la. Então, analgésicos, calmantes, isso tudo era algo mais comum e era algo mais necessário para que a produção se mantivesse intacta. Já o capítulo 4, que se chama Seriedade e Riso, ele trata mais de como eram essas festas na época medieval e de como isso foi evoluindo para os tempos de hoje, como a gente chegou no ponto da nossa cultura atualmente. Então, eles destrincham diversos costumes que eram feitos em festas específicas, como, por exemplo, a festa do bobo, onde as pessoas elas ironizavam o sério, ridicularizavam o sério, levavam tudo na brincadeira. Inclusive os padres, nessas festas, eles, ao invés de incenso, eles usavam excrementos e em vez de água, eles utilizavam urina para benzer as pessoas. Então, era uma coisa realmente unitária nesse sentido. Não tinha essa concepção de o padre e a igreja como algo que devesse ser totalmente sério, que devesse ser sagrado, em oposição ao profano, que seriam consideradas essas festas nos dias de hoje. E até mesmo mais tarde, na Idade Média, depois que a igreja começou o processo de catequização das pessoas e começou o processo de tornar a ideia de que o sério é importante, de que o sério não deve ser alterado, pública. E essa ideia de um catolicismo mais sério, essa ideia de um sagrado ao invés do profano, até mesmo dentro do catolicismo, ela só foi ter início a partir dos anos 1000. Antes disso, até mesmo os católicos da época acreditavam que seguiam uma religião pagã, no sentido de que deuses e demônios eles se divertiam e, inclusive, nessas festas haviam vários rituais para que houvesse essa diversão conjunta de deuses e demônios, e não era algo encarado como errado, como antirreligioso. Até mesmo a figura de Cristo era diferente nessa época. A cruz ela tinha um significado diferente, ela não vinha atrelada a tanto sofrimento, a tanta dor, nem mesmo a imagem de Cristo. Ela é retratada nos dias de hoje como com a coroa de espinhos, então é algo torturante. A gente sente pelas retratações de Cristo hoje o sofrimento que a Bíblia tenta passar que Cristo sofreu. E naquela época as imagens eram diferentes, elas eram retratadas de uma forma mais alegre, como se fosse um triunfo sobre a morte. E o autor ele encerra esse capítulo fazendo uma comparação com o nosso carnaval dos dias de hoje, e que ele era bem diferente daquele espírito carnavalesco que conduzia as pessoas na época medieval. E ele compara que naquela época, no período medieval, não existia essa ideia de hierarquia, não nos momentos festivos. Eram momentos justamente que todo o povo se unia, todo o povo participava das festas e das aglomerações, e cada um ao seu estilo, cada um livremente, de forma espontânea. E hoje o carnaval, segundo o autor, ele se monopolizou muito e ele se transformou em algo estético, se transformou em algo para ser avaliado, em algo para ser pontuado, em algo que estabelece hierarquias de poder e de status. E ele, nesse sentido, ele julga o carnaval atual como algo completamente oposto ao carnaval, às festas carnavalescas da época medieval.
Meu nome é Ana Júlia, eu vou comentar sobre o capítulo 5 do livro O Corpo na História. O capítulo 5, ele se chama Proximidade e Distância. E o autor faz algumas comparações. E no início desse capítulo, o autor fala do corpo do homem na Idade Média, que era um corpo sem disciplina, sem músculo, sem força, sem resistência. Era um corpo super preguiçoso. E para eles, o que era bonito era as partes de baixo. Barriga, nádegas, coxas, órgãos genitais. Isso que era o atraente para eles. O homem na Idade Média, podemos dizer que ele era ele mesmo. Tipo assim, de sentar no lugar e se tá comendo, a rota, eles eram eles mesmos, o cheiro deles exalava, eles eram bem marcantes. E comparando com hoje, nós temos que ter uma determinada educação que a nossa sociedade impôs sobre a gente. Vamos dizer que eles eram eles mesmos. A gente não acostumou de chegar nos lugares, arrotar esses negócios. E para eles não existia morte. Para eles só tinha vida, vida nova, vida velha. E a pessoa que está morta, para eles, está dormindo, simplesmente dormindo. Neste mesmo capítulo, o autor faz um questionamento sobre a palavra lixo. Por que lixo chama lixo? O lixo poderia ser chamado de outra coisa. Por que o lixo é um local onde nós descartamos as coisas inúteis, os dejetos e as coisas desprezas, que já não têm mais utilidade para a gente? Ele faz um questionamento por que o lixo se chama lixo. Quando nós jogamos algo no lixo, ele pode ser o luxo de outras pessoas. Se não serve para a gente, pode servir para outras pessoas. E o autor diz que quando acontece isso, faz a divisão das classes sociais. No capítulo 6, ele se chama Cidade e Campo. Então, ele vai falar um pouco da separação da cidade e do campo. No início desse capítulo, o autor diz que nenhuma sociedade está totalmente isolada. Sempre vai ter uma conexão. Se opõem, se alinham, se afastam ou fazem comércio. E que durante a história vão ter 3 planos, que é o conviver, o compartilhar e o expandir. Durante a história, esses 3 planos farão que a sociedade se divida em camadas sociais. O autor diz também que a cidade era um local de encontro. Na Idade Média, o urbano invadia o campo, ou seja, eles estavam, na Idade Média, eles construíam as cidades em locais mais altos. Para quê? Para que eles vissem quem estava chegando e quem estava saindo da cidade. Só que o autor disse que a cidade estava dentro do campo. Então, ou seja, não ia precisar de eles mesmos lá dentro da cidade, tinha cultivo, eles tinham seu próprio sustento. O campo tinha uma certa dependência da cidade, porque as pessoas que moravam no campo iam para a cidade vender suas mercadorias, né? Porém, na Idade Média, as pessoas já cultivavam o que precisavam nas cidades. Então, sempre teve uma briga entre o campo e a cidade. Na Idade Média, as ruas eram super estreitas, então não tinha como passar algum meio de locomoção.
E então ali nos centros, nas cidades, tudo cruzava com todo mundo, o rico com o pobre, era animal, todo mundo cruzava no centro da cidade, se encontrava. Então, tipo assim, não tinha tanta diferença social. Porém, com o passar dos anos, as cidades foram tendo um ambiente mais evoluído. Então, ou seja, teriam ruas maiores, mais largas, com prédios. Assim, o rico ficando mais rico e o pobre continuando pobre, o rico excluiu o pobre do centro da cidade. Eles foram praticamente banidos. Ou seja, já não cruzavam mais o rico com o pobre, já começou a ter uma diferenciação da cidade por conta do quê? Por conta de que a cidade foi evoluindo. Assim, teve a diferenciação social. Como eu disse no início, tinham 3 planos. E o último foi o que mais aconteceu, que foi a expansão. Então, como houve a expansão, houve o quê? Uma diferenciação social. A cidade expandiu, tudo cresceu, o rico ficou mais rico, o pobre continuou pobre, e então aí começou a se destacar a diferenciação social, porque ficou muito diferente. Eu vou falar sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. Bom, no começo do capítulo 7, o autor explica um pouco sobre como foi o processo de fragmentação do pensamento da Idade Média, quando o homem começou a se questionar e a perguntar, a procurar respostas sobre algumas coisas lógicas do mundo, porque eles não estavam mais satisfeitos com as respostas que a igreja dava naquela época. E isso foi um passo importante para o começo do pensamento do homem a caminhar para o moderno e para o contemporâneo. O autor explica que uma das principais fragmentações daquela época foi a fragmentação do campo e da cidade, né, o êxodo rural, quando as pessoas saíram do campo e começaram a ir para as cidades e formar as grandes cidades. E ele usou o olfato para explicar um pouco sobre como foi o processo de urbanização dessas cidades. No livro ele fala que naquela época as pessoas acreditavam que tudo que tinha um odor ruim era considerado perigoso para a saúde. Tanto o ar como a água, as pessoas que tinham um odor ruim, eles acreditavam que eles podiam trazer doenças e eram um perigo para a saúde das pessoas. Então eles começaram a afastar essas pessoas dos bairros das nobrezas e quase empurrar para fora das cidades. E como eu falei, as pessoas naquela época elas acreditavam que o ar estava contaminado, então elas começaram a procurar maneiras de barrar o ar, né, de não fazer ele passar, tanto o ar como a água. E o autor fala que isso é uma das explicações para a criação das paredes com tijolo, cimento, tinta, porque era uma maneira de fazer com que o ar não passasse pelas paredes, não entrasse na casa das pessoas, tanto quanto o piso no chão, porque antes era só um barro, assim, uma lama que ficava em contato com o solo, e as pessoas começaram a colocar madeira e cimento no chão para cobrir também a passagem da água. E isso não foi só dentro da casa das pessoas, mas nas cidades também começou o processo de pavimentação das ruas. As pessoas começaram a ter uma higiene melhor, né, com medo de ficar com mau cheiro ou contrair alguma doença por conta disso. E na França, por exemplo, eles começaram um projeto de limpar a cidade, de deixar ela plantar mais árvores e bosques para disfarçar o cheiro das fábricas, né? Porque não era um odor agradável também durante a cidade. Tudo isso que o autor fala, eu acho que ele quer dizer, ele quer mostrar assim como tudo no nosso cotidiano tem uma explicação que às vezes a gente nunca parou para pensar, como por exemplo da parede, de como surgiu a ideia de pintar a parede e tal, o chão. E que tudo isso está ligado ao nosso corpo, né? Com os cheiros, o nosso olfato, com
o toque do nosso corpo com a água, tá tudo relacionado e às vezes a gente nunca nem parou para pensar. Agora eu vou falar do capítulo 8. Nesse capítulo, o autor ele vai utilizar da morte e do sentimentalismo para fazer uma leve crítica ao capitalismo, e ele explica um pouco também em que momento da história o homem ele parou de pensar mais no coletivo e começou a ser uma pessoa mais individualista, pensar mais em si mesmo. Na Idade Média, as pessoas elas não tinham medo da morte, porque para elas a morte não significava o final da vida delas. Elas acreditavam que a morte era como um sono, que elas iam dormir e que uma hora elas iam acordar de novo no corpo delas depois de muitos anos, e elas achavam que elas podiam passar anos, milhões de anos mortos, e eles iam acordar um dia como se tivesse sido apenas uma noite de sono. E nessa época a morte era vista como uma coisa supernatural, as pessoas elas sentiam. E também, depois que as pessoas morriam, elas eram enterradas em covas com várias outras pessoas, não eram covas individuais igual é hoje em dia, era todo mundo junto. Com o passar dos anos, as pessoas pararam, né, de acreditar nisso, que depois de um tempo elas renasceriam. E com a forte crença do catolicismo, as pessoas começaram a temer a morte porque elas tinham medo de não ir para o céu, né? Elas tinham medo de ir para o inferno. Elas ficavam receosas do juízo final, né? Que seria onde, quando a pessoa morresse, todos os atos da vida dela seriam colocados em uma balança, e dependendo de para qual lado pesasse, a pessoa subiria para o céu ou ela desceria para o inferno. E as pessoas veem, né, até hoje o inferno como um lugar de tortura, um lugar sombrio, e ninguém quer ir pra lá. Então as pessoas elas temiam a morte por conta disso. E por consequência elas começaram a passar a vida delas sendo mais cautelosas com as coisas que elas faziam, com o que elas falavam, o jeito que elas tomavam a vida delas. E isso começou a tornar as pessoas um pouco mais individualistas, porque antes era tudo um grupo, as pessoas sempre estavam reunidas, viam a morte como uma coisa que acontecia e estava tudo bem, sempre estavam juntos da família quando iam morrer, e amigos, e agora era uma coisa mais particular. Eu comentei que na Idade Média as pessoas eram enterradas em covas, todas juntas. Com o passar dos anos também as pessoas começaram a ser enterradas apenas com famílias e amigos muito próximos. Agora, na modernidade, com o passar dos anos, o autor ele explica que existe outra justificativa para as pessoas temerem a morte, que não é mais só por medo de ir para o inferno. Em uma frase, como ele mesmo colocou no livro, morrer é aquilo que nos obriga a tudo desacumular. As pessoas agora têm medo de morrer, não por conta de ir para o inferno, mas porque elas têm medo de perder todas as coisas, as riquezas e bens materiais que elas acumularam durante todos os seus anos de vida. Ele fala que agora as pessoas não querem mais morrer, elas têm não só medo, mas elas querem adiar, porque elas querem cada vez mais acumular mais e mais riquezas, mais e mais coisas, e em consequência disso as pessoas pararam de viver a vida delas em busca da felicidade e com a família. Elas vivem em função de acumular riquezas e bens materiais, e que o autor fala que a felicidade é uma coisa que ficou para depois, que as pessoas morrem agora e nunca encontraram a felicidade de verdade, porque elas sempre acham que é uma coisa que pode ser deixada de lado ou que dá para empurrar mais para frente, que sempre tem alguma coisa relacionada ao capitalismo que é mais importante do que a própria felicidade deles. E agora as pessoas também são enterradas em caixões e em túmulos individuais, porque muitas vezes essas pessoas são enterradas com alguma joia ou com alguma riqueza que a pessoa não deixou para a família. E o autor vê também o testamento como uma forma de tentar redimir os seus pecados antes do juízo final. É isso. Meu nome é Keisa, eu vou falar sobre o livro Corpo na História, o capítulo 9 e 10. Começando pelo capítulo 9, com o título de Alcovas e Corredores. Explicando o texto, a palavra alcova, que remete a um lugar fechado, destinado a uma única ação. Ali vão entrar para dormir, ali vão entrar para comer, ali vai se festejar todo mundo junto, não tinha uma separação, não era um lugar individual.
para cada um. O autor começa falando sobre a receptividade, que a hospitalidade era algo comum entre os ricos e os pobres. Antes a hospitalidade era algo comum, diferente de hoje, que hoje a gente se prepara para isso, tem toda uma marca data, é tudo muito preparado, nunca a pessoa é pega de surpresa. Como ainda não existia uma separação de rico e pobre, quando a pessoa era nobre, quando ela possuía um bem material, quanto mais receptivo, quanto mais festa ela fazia, quanto mais pessoas ela agradava, melhor era o status social naquela época. Quanto mais ela era generosa naquele momento, melhor era para ela. O que entra a questão do corpo também. O contato físico, a aglomeração não era alguma coisa vista como ruim. As pessoas pobres ou ricos estar junto não era algo visto como ruim, era algo visto como bom, era algo visto como até nobre. Com toda essa generosidade, então, que gerada principalmente pelos ricos, fica a questão de que, será que eles não esperavam alguma coisa? Será que eles não queriam algum tipo de retribuição diante daquilo? É meio que óbvio, né, que as pessoas sempre fazem alguma coisa esperando outra. Na época era o status social. Se quanto mais eles contribuíssem, melhor ainda seria. Então, eles multiplicavam a riqueza deles em forma de reconhecimento. O que, naquela época, era visto como natural, como uma ação natural do ser humano, como pegar a comida toda com a mão, arroz, pegar a carne com a mão, assoar o nariz enquanto come, ou qualquer coisa do tipo, a partir do século 13 e 14, as elites já começaram a generalizar como certo ou errado. A contenção do corpo, a contenção de fazer aquilo na frente do outro já não era bom, já não era, já não era visto de forma aceitável aquilo. Então já começa a conter as ações que deviam ser naturais, que não deviam ter sido reprimidas de certa forma. Juntamente com a contenção corporal, vem o pensamento puritano, do certo, errado, do puro, do não puro. Então, naquela época, os excessos, a pessoa ser gulosa, comer muito, quando tinha, né, porque isso não era diário, então começa a ser visto a gula como algo pecaminoso. Já começa naquela época as regras do pecado, do não, do sim. Então, a fartura que era essencial, eles não estavam preocupados em ser guloso, em ser obsceno, fazer as coisas na frente dos outros. Mas, com o pensamento puritano da igreja e a elite junto, eles começam a se restringir, começam a não se permitir fazer aquilo que antes eles viam como certo, que eles viam como normal, fazer na frente do outro, fazer junto e viver no coletivo. Com a implantação desse pensamento de restrição, começa a influenciar até nas estruturas da casa. Então começa a ter a ideia de criar cômodos. Aí vem as paredes, né, dividindo os cômodos. Mesmo que não haja privacidade, começa a ter os lugares restritos para cada tipo de coisa, tipo um quarto, uma cozinha, um banheiro. Começa a ser criado, né, as escadas, os corredores, tudo já começa a ser influenciado de certa forma, só pelo pensamento de restrição corporal. O mesmo pensamento que começa a influenciar na estrutura da casa, começa a influenciar no pensamento de saúde deles corporal, como que eles veriam uma pessoa saudável. No caso, era sujeira. Então, se era sujo, se era saudável. Não importa se você fosse rico ou pobre. No caso, o pobre, ali ainda não era definido como alguém que faltava bem material, mas alguém que faltava, de certa forma, uma riqueza de espírito. Os loucos, os doentes, viúvos, ateus. Então, de certa forma, também o pensamento da elite começa a relacionar com a civilização. Como é que eles iam comportar na frente do outro? Criando os talheres, no caso. Mesmo que eles estivessem sujos, com o corpo todo sujo, as mãos, eles tinham ainda assim que usar os talheres. Então,
acabava que ainda não tinha distinção de pobre ou rico. E mesmo que faltasse o bem material, ainda assim eles tinham em comum a saúde, o aspecto saudável de estar sujo. Então, se nós hoje chegasse naquela época, ainda assim nós seríamos vistos como doentes. Naquela época, a comida era servida de uma forma bem grossa, bem grosseira. Como assim? Eles preparavam um porco, uma vaca. Então viria o porco inteiro ou a vaca inteira. O único momento em que eles eram partidos era na hora da pessoa se servir. Diferente de hoje em dia, que a gente vai ao mercado e compra já tudo preparado ou processado, né? Que a maioria das comidas são processadas hoje. Então, por mais que você coma uma carne de porco, você não consegue ver necessariamente o porco, mas você sabe que você está comendo uma carne de porco. A partir do século XVIII, a ideia de estrutura na casa começa a influenciar no pensamento da privacidade, mesmo que de forma parcial, né? O quarto, a sala. No quarto eles ainda estavam no coletivo, mas mesmo assim separado. Começou a separação por cortina ou qualquer coisa que não deixasse um junto com o outro. Mas ainda assim era parcial, porque mesmo que não visse, eu ainda escutava, eu ainda sentia o outro ali, né? A presença do outro. Vindo e questionando também a ideia do nu, a ideia do vestido. Começou a ser questionada a ideia de andar nu na rua, de conter a visibilidade do corpo, de certa forma. Concluindo o capítulo 9, então, com todos os questionamentos que vieram um atrás do outro, um implementando o outro, então a intimidade passou a ser muito particular. Aquilo não era mais público, não era mais aceitável a nenhuma ou algumas atitudes em lugares públicos. Agora, apresentando o capítulo 10, eu vou começar lendo um trecho da minha resenha para explicar melhor o que vai ser explicado e dito durante o capítulo. Se no passado os signos de limpeza corporal davam pouca ênfase nos cuidados de higiene pessoal e coletivo, atualmente vivemos a total exigência e necessidade de nos expressarmos bem, do ponto de vista tanto da aparência quanto de modos de etiqueta. O autor começa citando Paul Vane, que dizia que naquela época os melhores lugares para se sentir bem eram locais públicos, locais onde eles reuniam em grandes banheiras quentes para se reunir, para ficar ali fazendo à toa no coletivo. Não necessariamente para tomar banho, para se higienizar de alguma forma, porque aquilo não era nem sonhava ainda na época, mas para ficar ali à toa, que nem hoje em dia a gente vai para o clube de natação ou qualquer coisa, para ficar ali à toa. Inclusive, era um costume comum dos gregos e dos romanos reunir nessas piscinas ou banhos, essas casas de banho, para socializar, para ficar ali à toa, sem criar necessidade ainda da higienização, de alguma forma tomar banho, ou se limpar no caso, né? Inclusive, era até costume deles pensarem que os parasitas, tipo pulga, carrapato, eram a extensão deles, igual o suor. Era comum eles pensar que os parasitas faziam parte do corpo, era algo natural do corpo. Como as pessoas gostavam muito de ir para lá, ficar lá, socializar o tempo todo, muitas pessoas começou a ter um investimento nisso, começou a investir em vários locais de banho, levando a igreja, o clero, a questionar qual que era a verdadeira função daquilo, qual que era a verdadeira utilidade. Porque muitas pessoas, eles não ficavam ali o tempo todo parados, né? Mesmo que conversando, eles começaram a praticar atos sexuais ali, na presença um do outro, né? Não respeitando o outro, levando também ao pensamento de que a água era impura. Levando a água começa a ser vista como algo que instiga, que estimula o prazer, né? Com isso, algumas casas realmente se transformaram em bordéis, levando a igreja até proibir a entrada de certas pessoas, como os casados ou as mulheres casadas, que iam ali com o pensamento, né, de usar daquele local para algo impróprio, no caso, né? Então, eles começaram a proibir também o batismo,
porque as crianças eram vistas como puras, né? E a água impura. Então, não era mais permitido o uso da água, nem a realização do batismo, justamente por usar a água. Essa proibição do uso da água, né, de ver a água como algo pecaminoso, o banho acabou sendo proibido de qualquer forma, seja ele completamente do corpo ou qualquer toque da água no corpo. Então, acabou sendo criado o conceito de higiene seca. O que é a higiene seca? As pessoas pegavam um pano e limpavam simplesmente as áreas que ficavam mais à mostra, o rosto, os braços ou os pés. Dando também início à preocupação com o odor do corpo, né? Porque o corpo começa a ser uma preocupação com a visão, com o que o corpo ia passar, com o cheiro, com o odor, né, no caso. Então, começa a ser criado os perfumes, os pós, tudo para tentar amenizar esse odor. Usando de exemplo, o filme Piratas do Caribe, eles estão sempre bem vestidos, roupas cheias de roupa, né? Tudo, na verdade, aquilo ali tudo, aquele chapéu, que tudo era para tentar tampar a sujeira, não para tentar amenizar ela, mas nunca preocupados em realmente estar limpo, mas parecer limpo. Com o pensamento agora de que se limpar era uma necessidade, de que tampar o odor de alguma forma era necessidade, o cascão que era criado, as crossas que eram criadas pelo fato, né, deles não tomarem banho, deles não se limparem de verdade, o cascão passou a ser o inimigo, virou inimigo a partir do século XVIII. Agora, a necessidade, os nobres, né, a acabar com as elites, né, acabar com o cascão. Agora, isso era um problema. O que antes, né, era uma coisa que unia todos, a sujeira era uma coisa que unia, agora virou um conceito, um preconceito social, né? Acabou virando uma forma de separar. Os médicos recomendavam o banho só para as pessoas doentes. Os pobres ali, os trabalhadores, não podiam ainda tomar um banho, eles não podiam se limpar. Era uma coisa criada, mas somente para os nobres, ainda pelas elites. Ainda não tinha abrido a ideia de que todos precisavam de limpeza. Por volta de 1840, a ideia de usar a água como ferramenta de limpeza começa a ser questionada, começa a ser priorizada de certa forma, para usar a água como forma de se limpar, né? Já que as outras ferramentas não eram tão eficientes como a água poderia vir a ser. Eles tinham que dar a oportunidade da água, por mais que de forma pecaminosa, né? Tentar dar uma chance, porque ali o fato que realmente importava era a limpeza. Da mesma forma que ela deixou de ser importante, agora ela viria a ser muito importante. Não pelo fato dela ser pecaminosa, mas pelo fato dela auxiliar os mesmos na maior preocupação do momento, né? Que era a higienização. Foi nessa mesma época que começou a ser criado os banheiros, os vasos, as bacias, os chuveiros, para auxiliar, né, de certa forma, a tais atos que remetissem à higiene. Com a criação dos banheiros e o local, né, de privatização, o local para se fazer a higiene, o que influencia até os dias atuais, acarretou, né, outros problemas, que a intimidade virou algo muito restrito, virou algo totalmente seu, particular seu, o que criou, né, expressões como a timidez excessiva demais e a vergonha de se expor ao outro, de se expor em frente ao espelho, de se expor para si mesmo. Isso acabou virando um problema pessoal. A partir do século XIX, a higiene passou a ser um problema coletivo. Eles acabaram com a divisão. Mesmo que de forma mascarada, eles tentavam acabar com a divisão do sujo e do limpo, né? Porque eles estavam negando o direito dos pobres de se lavar, dos trabalhadores, né, braçais. Então, eles acabaram criando praças, locais de banho coletivo, onde eles obrigavam os trabalhadores a ir lá e se lavar para que a cidade ou o lugar se visse de forma limpa, de forma
de forma bem vista, né? Aquele lugar precisava ser bem visto. Então, para ser bem visto, agora todo mundo tinha que estar, de certa forma, limpo, mesmo que fosse obrigado. Levando, de certa forma, também a achar que a sujeira, né, vieram também, por conta da sujeira, veio junto, né, as epidemias, porque pelo fato deles não se limparem, veio as doenças, vieram muitas coisas ruins, né, que acabaram sendo relacionadas aos pobres, por conta da divisão que foi criada, dizendo que o pobre era quem criava as epidemias, era o ruim, né, a ideia do bom e do ruim, do limpo, do sujo. Um cientista famoso da época, Pasteur, chegou a estudar os micro-organismos das doenças e descobriu que a sujeira estava muito relacionada a isso. Não em todas, mas na época, né, as mais graves, a partir da sujeira, ele chegou a descobrir isso. Então, reforçou a ideia de que o pobre, né, o sujo, era o maior causador da doença. Então, isso gerou um problema maior. E a falta de investimento de um banheiro, de alguma forma, além dos banhos coletivos, para que eles pudessem se limpar, de certa forma, melhor, gerou um problema maior, né? Gerou a indiferença de que porque eles eram sujos, então eles tinham que ser excluídos. É um problema que é natural até hoje, porque se a gente olhar as favelas, eles não têm um saneamento básico. Eles não têm um banheiro, nem todas as casas podem se esbanjar de algum tipo de limpeza, porque nem todas as casas chegam a ter água, que foi um problema muito grande no começo da pandemia.